Boas-vindas a todos, que o dia de hoje seja tão proveitoso quanto o dia de ontem. As pessoas de fora do nosso estado que sejam muito bem acolhidas. É um prazer recebê-los aqui no nosso evento. Teremos hoje a apresentação de diversos cases, dando continuidade ao evento que se iniciou ontem. E como primeiro apresentação de hoje, teremos a apresentação do estudo de caso, que vai falar sobre os desafios contra a questão da inclusão dos deficientes. Esse estudo vai ser apresentado pelo Marcelo, nas quais eu já antecipo os agradecimentos em nome do Conselho hoje. Bom dia a todas e a todos. Meus agradecimentos aí à organização do evento por possibilitar discutir esse assunto e as novidades que ele traz com referência à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu sou auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho, sou médico do trabalho e estou atualmente na chefia da seção de segurança e saúde do trabalhador. Então, não trabalho diretamente no grupo que faz a fiscalização das empresas com relação à contratação de deficientes, mas assessoro o grupo, gosto muito do assunto e, frequentemente, nós participamos de eventos em que a gente mostra as novidades e as novas possibilidades das empresas contratarem pessoas com deficiência. Meu nome é Narciso Guedes. Já disse, estou chefiando a seção de segurança e saúde do trabalhador da Superintendência Regional de Trabalho do Rio de Janeiro. Sou auditor fiscal do trabalho e médico do trabalho. Muito bem, então a gente vai começar falando rapidamente uma revisãozinha, porque quando a gente fala em inclusão de pessoas com deficiência, a gente lembra que esses momentos, essas tentativas, essas políticas públicas de inclusão não são novas, Elas já têm bastante tempo, mas a sociedade ainda não se deu conta de que é preciso movimentar-se um pouco para que essas pessoas que têm pouca visibilidade, muito pouca, porque o IBGE diz que nós temos no Brasil 14 milhões de pessoas com deficiência e a gente não vê essas pessoas com deficiência. Você vai ao teatro, você vai ao cinema, raramente você vê uma pessoa com deficiência. No ambiente de trabalho, às vezes você encontra uma ou outra, então a gente se pergunta onde estão essas pessoas, Onde é que estão as pessoas com deficiência e por que elas têm tanta dificuldade de serem aceitas e inseridas na sociedade, especialmente no mercado de trabalho. Eu botei aqui essa tela de fundo como revisão, porque eu sou um pai meio coruja e meu filho é deficiente. Eu tenho um filho de 31 anos de idade, que tem surdez total e é esquizofrênico. Então ele pinta, o recurso que ele tem, a possibilidade que ele tem é de fazer pinturas. Ele pinta, vende essas telas naquela feirinha hippie ali de Ipanema aos domingos, e eu fico muito feliz de ver que ele é capaz, de alguma forma ou de outra, conseguir inserir-se e estar mais ou menos participando da vida da sociedade. Então, vocês veem essa lei de 1981. Todo mundo sabe, A empresa com mais de 100 empregados precisava contratar de 2 a 5% de pessoas com deficiência. Em 1999, o decreto 3298 mostrava o enquadramento em categorias de pessoas com deficiência. Eu não gosto dessa palavra de enquadramento, eu acho que é muito difícil enquadrar pessoas, Enquadrar pessoa é uma coisa muito complicada, porque nós somos muito parecidos, mas somos totalmente diferentes. Cada um tem o seu DNA próprio, cada um tem a sua ascendência genética, cada um tem o seu CPF diferenciado, então é muito difícil enquadrar pessoas. Mas o decreto veio assim, enquadrando pessoas em categorias física, auditiva, visual e mental. Depois deram uma melhoradinha no decreto 5296 de 2004, modificando esse enquadramento anterior, mas mantendo a exclusão das deformidades estéticas e aquelas que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Ficou essa coisa assim meio solta. O que é não produzir dificuldade? Eu vou selecionar alguém para trabalhar
essa pessoa me traz uma dificuldade qualquer orgânica, e será que o que é isso que não produz dificuldade para aquela função, né? Isso não ficou muito claro, ficou por conta daqueles que iriam entrevistar e contratar e conhecer o posto de trabalho. E ainda excluíram as deformidades estéticas, o que eu acho muito injusto, porque a deformidade estética pode ser uma grande dificuldade para a pessoa ser inserida no mercado de trabalho. Apesar do decreto ainda nessa época não dizer isso, mas eu digo a vocês que uma mulher, especialmente a mulher, que a mulher sempre é mais discriminada, que tenha feito uma cirurgia ruim de lábio leporino, que é aquele defeito da criança que nasce com palato aberto e corrige isso na cirurgia, e às vezes não faz uma boa cirurgia, e às vezes o cirurgião não se preocupou muito com a estética, eu duvido que essa mulher consiga, todo mundo conhece as piadinhas de fanho, né? Todo mundo aqui sabe, tem algumas piadinhas de muito mau gosto das pessoas que falam que tem esse problema. Essa mulher vai ter muita dificuldade. Ela pode estar habilitada, ela vai ser entrevistada, mas ela vai ficar lá no fim da fila. Ah, foi ótimo, você foi muito bom e tal. Assim como as obesas, né? As obesas hoje têm uma dificuldade enorme de trabalhar. Enorme. Se a mulher for negra e se for obesa, ela não é chamada para trabalhar. Isso a gente vê isso com muita frequência. A gente fiscaliza a empresa, a gente sabe disso, então a gente, não sei por que, deixaram de fora as deformidades estéticas como se elas fossem muito fáceis de ser superadas. Existem ainda as normas e convenções internacionais. A Convenção da OIT de número 159, que o Brasil ratificou em 1991, olha quanto tempo. A recomendação da OIT de OI3, todas falando sobre a inclusão e a necessidade de políticas públicas para que as pessoas com deficiência possam trabalhar. A Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência de 1975, a Convenção Interamericana de 2001 para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência, 2001, e, finalmente, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi ratificada pelo Brasil em 2008. E, de acordo com a Constituição Federal, como no seu artigo 5º, parágrafo 1º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, esse decreto aí, que foi ratificado pelo Brasil em 2008, tem aplicação imediata. Então, era necessário rever os conceitos e as definições de pessoas com deficiência. E a gente achou isso realmente uma novidade, porque esse decreto trouxe no seu bojo muitas novidades em relação àquilo que nós sabíamos sobre pessoas com deficiência. Então, o decreto é o 6949, de 25 de agosto de 2009, que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi assinada em março de 2007 na ONU, em Nova York, com a participação de pessoas com deficiência, inclusive um procurador do Ministério Público do Trabalho do Paraná, que é o Ricardo Tadeu, que esteve lá e participou dos debates e foi um dos signatários da convenção. Então, no preâmbulo do decreto 6949, eu coloquei ali a parábola dos cegos, esse é um pintor, Peter Bruegel, está muito ruim para vocês verem do século XVI, porque ele mostra, essa é uma parábola de São Lucas, que Jesus fala que um cego não pode guiar outros cegos, que a gente precisa ter visão para você poder instruir aqueles que não têm. Então, a gente precisa conhecer os documentos, a gente precisa aprender mais, porque senão você vai ficar falando bobagens e repassando essas bobagens para as outras pessoas, porque você não conhece. O que vai acontecer? Vai todo mundo fazer errado. Então, frequentemente, no Ministério do Trabalho, eu sou médico do trabalho, recebo telefonemas, indagações de médico do trabalho, será que eu posso incluir esta pessoa com tal e tal problema na empresa? Eu pergunto assim, escuta, você já estudou a Convenção Internacional? Você já leu a Convenção? Você já deu uma olhadinha para ver o que a Convenção diz? Eu num dia a gente aqui não trabalha. Mas como não? É decreto, é um decreto presidencial. Então você tem que conhecer a Convenção, explorar a Convenção, ver quais são as possibilidades para você poder dizer se você pode ou não incluir. Já no preâmbulo do decreto diz assim, o reconhecimento do tema deficiência como conceito em evolução. Isso é importantíssimo, né? Não é mais aquilo que a gente pensava antes. Deficiência não é mais aquilo que a gente achava, aquele enquadramento de deficiência física, mental e tal. Não, a gente precisa pensar que o mundo está mudando, o mundo do trabalho está mudando, as pessoas estão mudando. Hoje já se fala em robótica com uma facilidade enorme. Há um neurocientista brasileiro que tem projeção internacional, que é o Miguel Nicoleles. Ele está tentando fazer uma veste robótica
para que um tetraplégico vista essa veste e, através da força do pensamento, ele possa impulsionar a bola no primeiro chute da Copa do Mundo aqui no Brasil. Diz ele que vai conseguir fazer isso, e a gente está torcendo para que ele consiga mesmo. Então, o mundo está evoluindo, a tecnologia hoje é muito mais fácil de difundir e de se usar, e a gente precisa rever esses conceitos de deficiência, né? Ainda no preâmbulo, ele destaca a pobreza como fator impactante na vida das pessoas com deficiência. 90% das pessoas com deficiência são pobres, vivem em situação de pobreza. Então, a gente tem que levar isso em conta também. A gente discute acessibilidade, tem que fazer assim, tem que fazer... A família já começa a discriminar, porque é mais fácil receber o benefício do INSS e deixar ele quietinho em casa, o deficiente com a vida mais ou menos ajeitada no modo de ver da família. Aquela pessoa não tem nenhuma possibilidade de interagir, de conviver, porque está lá recebendo benefício, do que tentar sair de casa e enfrentar as dificuldades que é chegar até ao posto de trabalho ou a qualquer momento de lazer, né? Então, a deficiência é o resultado da seguinte equação. Desculpe, fui demais aqui. Pessoas com impedimentos contra barreiras. Esse foi a grande novidade do decreto, que introduziu esses termos impedimentos e barreiras, né? E as barreiras podem ser ambientais ou atitudinais. Os impedimentos seriam as dificuldades que a pessoa tem, ou física, ou sensorial, ou mental, ou estética. Então, ela tem algumas dificuldades, ela tem alguns impedimentos e luta contra barreiras que impedem que essa pessoa possa acessar o mercado de trabalho. Essas barreiras, está lá de novo, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, né? Física é fácil. A gente fala às vezes com o empregador e fala, não tenho rampa na minha empresa, mas não estou falando de cadeirante. Calma, não cheguei a falar de cadeirante ainda. Quer dizer, se não tem rampa, a rampa é uma forma de acesso para um tipo de deficiência física, né? Mental, né? A gente conhece bem os deficientes mentais, e entrou a palavra intelectual, que não tinha. Hoje, os transtornos mentais já podem ser admitidos nas empresas dentro das cotas de pessoas com deficiência. Isso já está mais do que estabelecido. Existe um supermercado aqui no Rio, que eu posso falar o nome porque isso já está mais do que divulgado, que é o Presunic. O Presunic contratou uma assessoria de psiquiatras e psicólogos para tentar introduzir na sua cota pessoas com transtornos mentais. Mas não é transtorno mental assim, de que aquele é meio, não. Transtorno mental, de fato, que estava assim, nunca trabalhou na vida, que andava às vezes pela rua, com tratamento no Instituto de Psiquiatria aqui da Universidade do Rio de Janeiro, e eles tentaram esse trabalho. Essas pessoas, é claro, têm que ser acompanhadas pelo psiquiatra, elas têm um acompanhamento continuado, um suporte psicológico e psiquiátrico, claro, com acompanhamento medicamentoso, e estão trabalhando no supermercado. E a experiência é interessantíssima, porque eles têm horários diferenciados, uns trabalham 2 horas por dia, outros trabalham 4, outros trabalham 5, e claro, o contrato prevê salários diferenciados, mas nunca na vida tiveram lugar para trabalhar. Nunca na vida tiveram 13º salário, nunca na vida tiveram férias, nunca na vida disseram em casa, estou trabalhando no Presunic. Então, isso é um fator terapêutico fundamental, importantíssimo. São pessoas diferentes? São diferentes, sim. Tem um que fica cantando lá, arrumando os produtos na prateleira, o outro fala sozinho. Mas vem cá, de perto todo mundo é normal? Né? Se a gente olhar as nossas dificuldades, e esse é o grande problema das pessoas, né? As dificuldades nossas são muito grandes porque nós temos muito medo de nos olharmos nos diferentes, né? Porque as diferenças são nossas, as diferenças são da humanidade. Esse mesmo neurocientista que eu citei, ele fala isso no livro que ele escreveu, Muito Além do Nosso Eu, que a barreira que separa um cérebro normal de um cérebro doente é uma linha muito tênue. É uma questão de equilíbrio de neuromônio cerebral que pode a qualquer momento falhar. E a gente pode fazer um surto psicótico no momento de tensão qualquer da vida, por um estímulo qualquer da vida. Ninguém sabe exatamente, não está escrito aqui na testa, eu sou perfeitamente normal, a minha barreira está defendida seriamente e eu não vou fazer um surto psicótico. A gente não sabe o que vai acontecer na vida da gente amanhã. Como posso sofrer um acidente de carro e ficar tetraplégico, posso, qualquer situação de violência, a gente está vendo a todo momento isso, ter uma situação que me traga dificuldades
para exercer todas as minhas funções fisiológicas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e a gente tem medo disso, né? Porque ver o outro, o deficiente não é bonito, né? O deficiente é feio. O que o marketing fala para a gente, né? Ninguém bota um deficiente fazendo propaganda de produtos de beleza, de estética, né? Não ficaria muito a pessoa olhar, não acha... Isso tudo traz um medo da pessoa, né, no seu inconsciente. E isso leva ao preconceito. É esse medo, essa dificuldade, essa imobilidade nossa diante do desconhecido, por isso que tem a parábola dos cegos, é preciso conhecer, a gente tem que conviver, porque a gente só aprende com o diferente. Se eu convivo com os iguais, não faz a menor diferença, né? Eu vou aprender convivendo com aqueles que têm uma vivência diferente, uma dificuldade que eu não tenho, que é capaz de dizer, não, apesar dessa dificuldade, estou hábil a fazer isso, habilitado a fazer isso, a fazer aquilo. E aqui tem mais um quadrinho do Pé Aleijado, que é não é aquele Rivera, marido da Frida Kahlo, não, que esse foi posterior. Ele pintou um deficiente, ele tem um encurtamento do membro inferior direito, que não consegue apoiar a planta do pé no chão, mas ele está com uma aparência muito feliz, me parece muito simpático, quer dizer, porque está com seu bornalzinho, em bornal, indo para o trabalho, certamente na lavoura, então, mostrando que a pessoa, isso é um fator terapêutico, se você está inserido na vida da sociedade, né? E não é menosprezado e relaxado e deixado num canto como se fosse um fardo muito pesado para ser carregado. Já existe uma súmula, ainda além dessa convenção internacional, uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, número 337, que incluiu a visão monocular. Antigamente, nós médicos não podíamos incluir na empresa, os médicos do trabalho, as pessoas que tivessem visão em um olho. Elas não podiam ser incluídas na cota, só as que tivessem visão de perda visual muito importante nos dois olhos. Agora não. Agora a visão monocular ela pode ser inserida na cota, as pessoas têm visão monocular, porque ela cria barreiras físicas, psicológicas, na disputa de oportunidades no mercado de trabalho, situação esta que o benefício de reserva de vagas tem por objetivo compensar. Então, é claro que a pessoa que tem vê de um olho só, ela não tem o campo visual que eu tenho, né? Aí já não preciso de óculos para corrigir meu campo visual, tudo bem. Mas quem olha de um olho só, quem tem uma visão monocular, tem mais dificuldades para estar diante de uma tela de computador, para estar diante do seu entorno do campo visual. Eu dou sempre o exemplo, você for atravessar ali, quem conhece a Central do Brasil, a Presidente Vargas, às 5 horas da tarde, quem tampar o seu olho e for atravessar ali, é complicado. Você tem que estar olhando diversas variáveis no seu entorno para ver o que pode estar acontecendo com você, e se você não tem um campo visual amplo, você vai ter mais e precisar de fazer mais esforço do que quem olha com os dois olhos. 5 minutos. E ainda uma segunda abordagem nova foi um procedimento promocional pelo Ministério Público do Trabalho, quando foi registrada a premissa para a atuação das instituições que estão incluídas, que eu já falei, nas cotas das pessoas com transtornos mentais, na forma da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Só então, para eu terminar aqui, eu queria falar com vocês que, em função dessas modificações todas, o Ministério do Trabalho alterou, porque as empresas precisavam, quando eram notificadas, apresentar o número de pessoas com deficiência que elas têm contratada, em função disso, saber se elas estão cumprindo ou não a cota, a gente mudou isso em função da declaração. Então, agora, a decisão, o papel simplesmente dizia assim, a empresa tem tantas pessoas com deficiência e o médico assinava embaixo sobre as formas da lei. Aí eu fui fazer uma palestra na Associação Brasileira de Médicos do Trabalho e disseram, mas você bota lá sobre as formas da lei? Ué, mas a gente vive sobre as formas da lei. Você sabe que você tem que cumprir todas as leis, senão você não pode viver, você sabe que não pode matar, que você não pode roubar, então você não pode incluir na cota pessoas que não sejam deficientes. Então, era simplesmente uma declaração dizendo quem eram deficientes. Agora a gente colocou uma definição mais clara, dizendo que a decisão da inclusão foi baseada na história de vida da pessoa, por causa dos impedimentos que ela vai relatar para o médico, do exame clínico, dos exames complementares e na indicação de acompanhamento diferenciado pela equipe de recursos humanos. É claro que essa pessoa tem que ter um olhar diferenciado de quem trabalha na empresa com relação ao seu potencial maior, que são as pessoas. Depois vem os dados da empresa, o médico trabalha com a identificação e o diretor da empresa, para que a direção da empresa conheça
quem está inserindo, né? Quem está incluindo, e por que está incluindo, e que medidas vai ter que tomar, que às vezes é muito fácil, a gente vai fiscalizar, a direção da empresa nem sabe quantos deficientes tem. Eu fui assistir outro dia uma integração, eu estava fiscalizando, falei, deixa eu assistir a integração, mas não fala que eu sou auditor fiscal do trabalho, não. E havia 6 surdos nessa integração, e a psicóloga apresentou a toda a empresa, numa projeção muito bonita, e sem se preocupar que os surdos não tinham a menor noção daquilo que ela estava falando. E como é que essas pessoas vão ficar nessa empresa? Aí eles reclamam sempre, o deficiente tem uma rotatividade muito grande. Tem sim, se ele for mal recebido, ele não vai ficar na empresa, ele não vai conseguir se ambientar naquele local de trabalho. Então, era mais ou menos isso que eu queria mostrar a vocês. Eu tinha ainda, posso mais um pouquinho? Só para mostrar a vocês o valor do auto de infração, porque se as empresas não conseguem contemplar o número que precisam, elas têm que pagar um auto de infração. Tem um grupo de trabalho, chama-se GECTIPA, Grupo de Fiscalização de Cotas e Combate ao Trabalho Infantil. Então, você notifica a empresa leva essa declaração de quantas pessoas ela tem contratadas como deficientes, e se ela não tem, eu coloquei aqui, por exemplo, a letra Z, ela não contratou Z pessoas, tá? E tem um fator de correção que varia pelo número de empregados da empresa. De 100 a 200 são 2%, 201 a 500 são 3%, 501 a 1.000 são 4%, e tem um valor mínimo, que é R$ 1.153,83. Esse valor é desse ano passado, eu não tenho ainda o número de 2012, porque o INSS, a Previdência Social, corrige esse valor mínimo anualmente, tá? Então, qual é o valor do auto de infração? É o total lá de empregados que eu não contratei, multiplicado por esse valor mínimo, que é 1.153, e pelo fator de correção, que é 2,5%. O máximo que se pode atingir é 115.683,40. Isso se a pessoa não conseguiu, a empresa, desculpe, não conseguiu contratar, e ela foi notificada, ela então precisa pagar esse auto de infração. Aqui não, eu vou deixar isso para depois, porque essa é a instrução normativa que saiu para a gente, produtores fiscais, porque diante de tantas mudanças, essas superintendências têm em todo o Brasil, é claro, e os fiscais ficaram em dúvida, como é que vai fazer agora, aceita a convenção, coloca ou não a pessoa com visão monocular, coloca ou não transtorno mental. Então, a Secretaria de Inspeção do Trabalho publicou uma instrução normativa que explica isso para a fiscalização, como é que o fiscal tem que proceder diante dessa fiscalização de contratação de pessoas com deficiência. E não tem absolutamente nada de novidade, a não ser aquilo que diz a nova Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência. Só para lembrar a vocês, o certificado de reabilitação do INSS não precisa de mais nada. Se o cara tem se o empregado que sofreu um acidente, foi para o INSS e precisou fazer uma reabilitação, ele recebe um documento que é o CRP, que é o Certificado de Reabilitação Profissional. Isso aí não tem nenhuma dúvida, o CRP já dá a ele a possibilidade de ser incluído na cota de pessoas com deficiência. E o que é importantíssimo lembrar é que é preciso que o deficiente ele autorize a sua inclusão, né? É preciso que o médico mantenha no prontuário do paciente, que ele às vezes não quer. Tem gente que não quer, mas não quer ser colocado na cota de pessoas com deficiência, por diversos motivos. Então é preciso que sempre que o médico inserir uma pessoa na cota, ele diz, olha, estou incluindo você na cota de pessoas com deficiência da empresa. Então, você precisa assinar um documento que você está concordando, que você é ciente, porque o seu laudo médico vai poder ser mostrado para a auditoria fiscal se pedir, se vier o médico aqui do Ministério do Trabalho, o seu laudo, com o seu nome, com a sua deficiência, vai estar sendo exposto para uma outra pessoa, tá? Há nessa instrução normativa também essa possibilidade que não tinha antes, que é o procedimento especial de fiscalização, que é instaurado pelo auditor fiscal do trabalho, tem um coordenador desse projeto e ele assina com a empresa um termo de compromisso, dando mais um prazo, facilitando mais que a empresa alega essa ou aquela dificuldade e essa ou aquela atitude para tentar contratar pessoas com deficiência, então ela recebe uma possibilidade de expandir esse prazo, a ampliação desse prazo pode ser de 12 a 24 meses.
Isso aí, para vocês verem, é um quadro que foi pintado por uma pessoa que não tem os dois braços, pintou com a boca, né? Uma pessoa que tem essa habilidade, né, que consegue fazer isso, a gente tem que pensar, não é possível que essa pessoa não possa ser útil de alguma forma na sociedade, né? Então, eu agradeço a vocês. Só para lembrar uma coisa que eu acho muito importante, que a gente, muito facilmente, a gente desculpa ou perdoa uma criança que tenha medo do escuro, né? Isso é muito comum, ter medo do escuro, mas a maior tragédia da vida, quem disse isso foi Platão, é a gente conviver com pessoas que têm medo da luz. Então a gente precisa ter luz, a gente precisa aprender, a gente precisa pesquisar para que a gente possa, a administração acho que é importantíssima dentro dessa gestão empresarial e trazer ideias novas. E a gente precisa trabalhar com coisas que estão de fato acontecendo agora e a gente precisa trazer para a nossa empresa ideias que possam realmente fazer com que as pessoas aprendam a conviver com as diferenças, porque isso elas só vão ganhar. A gente só aprende, como eu já disse, com os diferentes. Muito obrigado. Bom, em nome do Comitê Científico do EMBRA, eu gostaria de entregar ao Narciso uma simbólica lembrança de um certificado de participação. Agradecer ao Narciso pela experiência de vida que ele nos trouxe, né? Não só pelo embasamento legal, mas pela experiência prática vivida por ele até no seio da sua família.